Olá pessoal, tudo bem? Vamos voltar a falar em gestão de custos sobre precificação? Hoje, então, pessoal, a gente vai falar sobre os exercícios que eu enviei para vocês. Para o pessoal que não teve o acesso aos exercícios, pessoal, eu vou explicar um pouco sobre do que se trata, vou explicar um pouco sobre os conceitos e daí vamos resolver cada um deles. Eu só vou pedir para vocês uma coisa. Prestem bastante atenção nos exercícios e nas suas características, porque, de uma forma geral, tudo o que eu vou falar aqui se aplica para todos os demais exercícios que eu vou falar sobre precificação com base no lucro e precificação com base no critério de markup. Ok, pessoal? O primeiro exercício fala o seguinte: com base nas informações abaixo, demonstre quais foram os preços ou quais devem ser os preços para essa condição. Então, pessoal, só para relembrar, eu vou deixar um link aqui para vocês do que a gente já falou sobre precificação, mas para a aula de hoje, e o que é específico para esse exercício, eu menciono o seguinte. As empresas, então, elas vão compor para cada um dos produtos em uma série de gastos, certo? Esses gastos, então, eles são relativos às tuas operações, então, desde a contratação de mão de obra, a pagamento de água, luz, telefone, tudo que for envolvido na confecção do produto, ele precisa fazer parte daquele preço, porque de alguma maneira você precisa reaver esses gastos que foram compostos em cada um desses produtos. Ok até aqui, pessoal? Então, basicamente, a gente está tentando fazer uma compensação no que já foi gasto. Dessa maneira, pessoal, o que a gente precisa prestar atenção são algumas características interessantes. Observem aqui. Então, a empresa ela tem 3 produtos, ela tem a produção do produto A em 3.000, do produto B em 2.000 itens e do produto C em 5.000 itens. Para cada um desses itens, a empresa teve custos diretos e custos indiretos. Se vocês lembram das outras aulas, pessoal, custos diretos, então a gente consegue fazer um rastreamento fácil para cada um dos produtos. Então eu sei que de matéria-prima, mão de obra e demais pontos, eu vou ter 164.500 para o produto A, 155.000 para o produto B e 155.000 para o produto C, certo? Isso aqui provavelmente em uma escala mensal, digamos. Os custos indiretos, então, é que a gente tem um pouco mais de dificuldade de rastreabilidade, mas de alguma maneira a gente consegue, com critérios de rateio, com base em atividades, por custeio por absorção, enfim. Se vocês tiverem alguma dúvida também sobre custos indiretos, eu vou deixar um link aqui para vocês retornarem no que a gente já falou e já mencionou sobre custos indiretos e as formas de rateio. Então, custos indiretos, então eu consegui rastrear produto A para o produto B e para o produto C, 120.000, 240 e 380 para cada um desses produtos. Depois, as despesas totais são atividades auxiliares que eu tive para cada um desses produtos e de alguma maneira eu vou precisar também reaver esses gastos que eu tive com essas despesas. Então, 260.000 para cada um deles. Provavelmente, então, foi uma divisão igualitária entre eles. Depois, descontos, pessoal. Pelo que a gente já viu, se vocês tiverem que classificar desconto entre custos e despesas, o que vocês acham? É custo ou é despesa? Então, se vocês responderam que descontos seriam, por exemplo, seriam despesas, porque de alguma maneira ele não vai estar ligado à venda do produto ou à confecção do produto, mas sim à tua venda e de alguma maneira ele é relativo a quantidade de produtos vendidos. Então, ele é uma despesa variável, sendo uma despesa variável de 5%, 2% e 2%, respectivamente, para os produtos A, B e C. As comissões, pessoal, então, 2,5%, 5% e 7,50%. Comissões, pelo que a gente já viu, então, é a mesma natureza dos descontos, seriam despesas relativas à venda de cada um dos produtos, então seria uma despesa variável. Depois, margem de lucro é a margem que a pessoa tem o interesse em cobrar para cada um dos produtos, justamente tentando se adequar ao mercado, à tua necessidade e de alguma maneira obter o lucro geral para a empresa. Então, nesse caso, ela pensou em 21% para o produto A, 22% para o produto B e 25% para o produto C. Depois, pessoal, a gente tem o que é relativo a cada um das empresas e dos produtos. O ICMS, por exemplo, aqui, pessoal, foi o único imposto que a gente vai colocar sobre produtos
Então, a gente também vai ter que fazer essa compensação, porque de alguma maneira a gente tem que reaver essa perda com o ICMS. Depois a gente tem imposto de renda e contribuição social. Pelo que a gente já viu, pessoal, ele é relativo à empresa ser balizada no regime tributário de lucro real. Então, nesse caso, a gente vai ter que levar em consideração todos esses itens, porque em alguma medida ele vai ter que ser compensado no preço para cada um desses produtos. Agora, pessoal, do que a gente já viu sobre precificação, a forma para a gente precificar com base no lucro real nesse caso, é o que eu estou trazendo aqui ao lado, essa fórmula de alguma maneira. Então ela vai fazer a compensação com base em com todas as características do nosso demonstrativo. Então, se eu estou querendo saber o faturamento, eu vou achar o faturamento com base nessas variáveis. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, como é que eu estou utilizando essas variáveis, eu recomendo vocês voltarem no vídeo que eu fiz sobre precificação com base em lucro, que eu também vou deixar o link aqui em cima, ok? Então, pegando pela fórmula, pessoal, eu vou começar. De alguma maneira, então, eu vou começar. Olha aqui. 1 menos contribuição social menos imposto de renda multiplicado por custos e despesas. Total de custos com total de despesas. Quando eu faço isso, então, pessoal, de alguma maneira, então, eu estou observando que dentro do total de custos e despesas que eu tenho que reaver para o meu produto, eu vou descontar só a contribuição social e imposto de renda. Dessa maneira, então, colocando aqui, eu faço 1 menos imposto de renda e contribuição social, como vocês podem ver aqui, que está no I17, está no D17 e D18, então D17 e D18, vezes total de custos. Então, custos, eu tenho custos diretos, custos indiretos, vão fazer o total dos meus custos, depois eu somo com as despesas totais, D10, 11 e 12, em sequência. Dessa maneira, eu vou conseguir toda essa parte de cima da minha fórmula. A parte de baixo da fórmula, então, vai ficar da seguinte maneira. 1 menos ICMS, D16, 1 menos D16, ICMS, menos despesas variáveis. Então, somatório das minhas despesas variáveis, como a gente já mencionou, desconto e comissões. Menos D18, que é a minha contribuição social, mais contribuição social vezes o ICMS. Então, mais contribuição social vezes ICMS de D16. Depois, mais contribuição social vezes as minhas despesas variáveis, menos imposto de renda, mais imposto de renda vezes ICMS, mais imposto de renda, mais minhas despesas variáveis, menos o que eu vou ter de margem de contribuição. Então, a minha margem de lucro de 21%, certo? Então, dessa maneira, pessoal, eu preencho essa parte da minha fórmula. O que sobra? O resultado disso, eu vou ter o faturamento para esse produto A, certo? Faturamento para o produto A. Se eu quero saber, então, o preço, que ele é unitário, eu tenho que dividir, então, pela quantidade produzida de 3.000 peças, 2 e 5.000, certo? Dessa maneira, pessoal, eu vou chegar num preço para esse produto de R$ 387,25. Se eu passar isso para os demais, eu vou achar, então, 711,14, 401,46 para o produto C, certo? Então, com base numa empresa, com base no regime de lucro real, nessas condições para cada um dos produtos, eu utilizo essa fórmula. Seguindo o passo a passo dessa fórmula, eu vou achar então eu vou achar o faturamento e depois do faturamento eu divido pela quantidade produzida para achar o meu preço unitário para cada um desses produtos. Certo, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas, deixem os comentários aqui embaixo ou me perguntem da melhor maneira que eu respondo vocês sobre esse exercício. Certo? Exercício 2. O exercício 2, então, vai falar o seguinte. Eu tenho uma empresa, essa empresa pegou o histórico de vendas do mês anterior e verificou a seguinte situação. Com base nessa situação, quais foram as margens que a empresa colocou para cada um dos produtos, se ela colocou esses preços. Pessoal, esse exercício, então, eu estou querendo saber uma parte da minha fórmula.
se a empresa já colocou esse preço, eu tenho que achar qual que foi a margem dentro da fórmula de uma empresa no regime de lucro presumido. Então, resumo uma empresa no lucro presumido vai ter, então, custos mais despesas divididos por 1 menos ICMS, menos despesas variáveis, menos contribuição social, menos o imposto de renda, menos a margem. Dessa maneira, então, pessoal, eu vou achar o faturamento dividido pela quantidade de produtos fabricados, eu vou achar, então, o meu preço. Só que o que eu estou querendo saber, pessoal, é justamente a margem de contribuição. A margem de contribuição eu precisaria fazer da seguinte maneira. Então, eu vou ter que fazer a multiplicação do faturamento por todos esses elementos que estão aqui embaixo. Por que eu vou fazer isso? Porque eu tenho que isolar essa variável. Então, essa variável vai ser resultado da multiplicação já que isso aqui é uma divisão dos custos com as despesas, passa para o outro lado, multiplicando, que vai ficar da seguinte maneira, então, que é essa primeira linha aqui. X vezes todos os elementos ali de baixo, que vai ficar igual, então, aos custos e despesas. Se eu estou querendo isolar isso aqui, então eu tenho que realizar a multiplicação. Realizando a multiplicação vai ficar faturamento vezes ele mesmo é faturamento, depois faturamento vezes cada um deles. Então vai ficar menos o X, que é o faturamento, vezes a minha margem de contribuição. Se eu estou querendo saber somente esse elemento, deixa eu destacar ele aqui para ficar mais fácil para a gente conversar sobre ele. Então, se eu estou querendo saber somente esse elemento, se estou querendo saber somente o faturamento vezes a margem de contribuição, então, isola, ele vai ficar menos faturamento vezes margem de contribuição. Todo o restante, se ele está sendo somado, passa para o outro lado subtraindo. Se ele está sendo subtraído, passa para o outro lado sendo somado. Então, percebam que o faturamento está positivo, passa para o outro lado negativo. O faturamento vezes o ICMS está sendo subtraído, passa para o outro lado sendo somado. Então, eu passei todo o restante que está sendo ou somado ou subtraído para o outro lado e isolei a variável margem de contribuição vezes o faturamento. Só que o que eu estou querendo saber somente é a minha margem de contribuição. Nesse caso, eu tenho que, então, do resultado disso aqui, eu tenho que dividir, já que ele está sendo multiplicado pela minha margem de contribuição, passa para o outro lado sendo dividido. Então, eu tenho o resultado de tudo isso aqui, depois eu divido pelo meu faturamento. Percebam o seguinte, pessoal. Isso aqui, eu estou tendo um resultado negativo. Então, é menos a minha margem de contribuição. O resultado que eu quero é a minha margem de contribuição positiva. Então, se aqui está sendo subtraído, eu faço o sinal de negativo nesse lado, um sinal de negativo para esse lado. Menos com menos fica mais, menos com mais fica menos. Então, nesse caso, a fórmula final para eu achar a minha margem de contribuição é dessa maneira, dividido depois pelo faturamento, certo? Então, observem aqui para ver como é que ficou a fórmula. Basicamente, então eu faço todas as minhas despesas e os meus custos. Então, eu tenho custos fixos, mais minhas despesas fixas, mais os meus custos variáveis pela minha quantidade de produção, eu vou ter custos e despesas. Depois, menos toda essa parte que eu já mencionei para vocês. Então, menos o faturamento vezes ICMS, faturamento vezes despesas variáveis, faturamento vezes contribuição social, faturamento vezes imposto de renda, certo? Então, dessa maneira, eu vou achar essa parte de cima, depois eu tenho que dividir pelo faturamento, certo? E o faturamento, pessoal, já que vocês já sabem, eu não preciso mencionar nesse ponto, mas faturamento vai ser quantidade vendida vezes o preço, certo? Dessa maneira, então, pessoal, deixa eu só ver uma coisa, porque eu tenho a impressão que vai ficar isso. Faltou só trocar o sinal aqui. Aí. Então, dessa maneira, eu consigo achar qual que foi a minha margem de contribuição para cada um deles. Certo, pessoal? Então, essa é a fórmula se eu quero isolar uma dessas variáveis, que no meu caso era só a margem de contribuição. A outra forma, pessoal, é se a gente justamente
fizesse o preenchimento da minha demonstração de resultado. Que nesse caso, pessoal, vai ser a minha receita bruta, vai ser faturamento, vai ser quantidade produzida vezes o preço fabricado, o preço praticado. Então, acho o preço do produto A. ICMS é de 18% do meu faturamento, então 18% de 1.900.000. Depois, eu vou ter a minha receita líquida. Custos, então, eu tenho que somar custos fixos e variáveis pela quantidade produzida. Depois, subtraio comissões e despesas variáveis, e despesas, todas as outras despesas, sendo fixas e variáveis. Subtraio contribuição social e imposto de renda. Lembrando, pessoal, regime de lucro presumido, eu tenho então uma presunção do que vai ser de contribuição social e imposto de renda com base no meu faturamento. Então é 2,4 vezes o faturamento, 1,44 vezes o meu faturamento. Então, o resultado que eu tenho aqui vai ser o meu lucro líquido. Se eu fizer a divisão do lucro líquido pelo meu faturamento, eu tenho que achar qual valor, pessoal? O que vocês dizem? 35%. Então, 35% é igual à minha margem praticada. Então, eu consigo ter uma ideia que esse resultado que eu achei aqui em cima é igual ao que eu tenho no meu demonstrativo de resultados. Ok, pessoal? Se eu fizer isso para os outros dois, eu vou achar, então, também 24% e 40%, que são as margens de contribuição para cada um desses produtos. Ok, pessoal? De novo, se vocês tiverem dúvidas, pessoal, deixem comentários aqui embaixo, que a gente vai conversando e melhorando nossa interpretação sobre os exercícios de precificação. Ok? Vamos para o exercício 3? O exercício 3, então, a gente tem que resolver a seguinte proposição em dois produtos, só que com base no critério de precificação markup. A precificação markup, pessoal, que se vocês se lembram, a gente vai falar então sobre um markup. Ele vai ser um indicador que eu vou jogar sobre os meus custos unitários e com base nisso eu vou achar então o meu preço praticado. A margem, o markup, então, pessoal, ele vai se dar da seguinte maneira. Se eu quero achar o markup multiplicador, eu vou ter que fazer, então, 100 dividido por 100 menos todos os demais percentuais de despesas variáveis, despesas fixas e o meu lucro pretendido, ou a minha margem, como a gente tem utilizado nos outros exercícios. Então, nesse caso, se eu colocar aqui na fórmula, vai ficar da seguinte maneira. Então, aqui eu coloquei 1, que não faz nenhuma diferença. Entre colocar 1 e 100, para mim, vai colocar da mesma maneira. Então, 100 dividido por 100 menos todos os demais percentuais. Então, na verdade, vai fazer uma diferença sim, pessoal. Porque aqui eu estou usando o percentual. Então, 15%, 10% ou 15%. Se eu colocasse 100, então eu teria que colocar 15, não 15%. Então, não vai ser 0,15. Aqui, nesse caso, vai ser 15. Então, 100... na verdade, deixa eu colocar aqui. Vai ser 1 dividido por 1 menos 15%, menos 10%, ou nesse caso mais 10%, mais o lucro desejado de 15%, e também eu tenho que levar em consideração os meus tributos sobre vendas de 27 e 25, certo? Então, dessa maneira, eu vou achar o meu markup multiplicador de 3,05. Esse markup, pessoal, se vocês lembram muito bem, eu tenho que multiplicar pelos meus custos unitários. Então, nesse caso, os meus custos unitários. Se eu tenho que produzir o produto A, que a minha matéria-prima custa 1.500, e a minha mão de obra e custos indiretos é um total de R$800, então eu tenho que fazer 3,05 vezes 2.300, que é o somatório de 1.500 mais R$800 de mão de obra e custos indiretos. Se eu faço então isso, pessoal, eu vou achar um preço de R$ 7.022,90. Se eu faço isso para o produto B, se eu faço a mesma coisa para o produto B, eu tenho que achar então 3,08. Multiplicando pelo total dos meus custos, eu vou achar então um preço de venda de R$ 8.307,69. Ok, pessoal? Assim eu resolvo o exercício 3 e toda a nossa lista de exercício sobre precificação por enquanto. Certo, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas em qualquer um desses exercícios, coloquem aqui embaixo, eu respondo cada um de vocês e a gente vai aumentando o nosso conhecimento sobre formas de precificação.
Ok, pessoal? A aula de hoje fica por aqui. Agradeço a participação de todos. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.